Saudações a todos. Vou fazer hoje um review do Boox Nova 3 Color, que é um leitor digital um pouco diferente, né? E até a própria propaganda da Boox apresenta isso. Like a tablet, unlike any tablet. E é exatamente isso. A proposta é de ser um leitor digital realmente diferenciado no mercado internacional. Ele vem numa caixa relativamente simples, preta, com padrão também muito comum do Sci-Fi. Uma caixinha, vem só o leitor dentro, mostrar assim, já está fora, mas só para mostrar como é que é a configuração. O leitor vem aqui, uma película extra que eles enviam, e ainda o cabo e a caneta ficam dentro dessa parte da caixa, ok? Nada muito sofisticado em relação a isso, só para poder mostrar realmente o conteúdo. Se você compra ele com um case, ele vai vir com um case separado, numa caixinha. O case, a cor comum da Boox, várias capas da Boox são nesse cinza, imitando tecido. Dessa vez a versão 3 tem o fundo de plástico com os furos para a caixa de som. E depois, isso aqui quem for utilizar é interessante. Mas vamos propriamente para o Nova 3 Color. Assim, é importante fazer essa introdução. Os leitores digitais coloridos já estão no mercado há algum tempo, não é tão novo assim, mas com talvez a qualidade que o Boox 3 Color chegou, ainda, vamos dizer, a gente vai chegar nesse ponto dentro do review, mas ao que parece é a melhor opção colorida hoje. Quer dizer que é a melhor opção desejável? Talvez não em termos tecnológicos, como nós veremos. Algumas questões de configuração do Boox Nova 3 Color. Ele, então vejam, já é o terceiro, se fôssemos colocar nessa linha de sucessão, na verdade seria o quarto Nova, porque tem o Nova, o Nova Pro, o Nova 2, o Nova 3 e o Nova 3 Color, que em configuração é a mesma coisa do Nova 3, só que ele vai ter essa película de colorida chamada de Kaleido Plus, que é o nome da tecnologia que eles estão utilizando para essa tela colorida. Enquanto configuração, ele é um octa-core, tem 3 GB de RAM, 32 GB de armazenamento, funciona com o Android 10.0, tem Bluetooth 5, ainda Wi-Fi em 2.4 e 5 GHz, tem uma caixa de som, tem um microfone, é possível colocar tanto um fone de ouvido com adaptador de USB-C, ou mesmo outros equipamentos. Ele tem OTG, né, para poder ligar, por exemplo, teclados, pendrives, microfones e outros equipamentos compatíveis com o Android. Tem uma bateria assim, significativa de 3.150 mAh e apenas 265 gramas. Esse é um diferencial desse Boox. Vocês podem perceber que é possível pegar em uma mão com uma facilidade assim, e conforto acima de tudo. Vamos propriamente, eu já configurei ele assim para o meu uso pessoal. Ele tem algumas questões, algumas características interessantes. Comparando ele com o e-ink tradicional, a tela desligada é um pouco mais escura. Já vou fazer essa comparação com vocês desde já. Essa é a tela do Nova 3, né? Ligada, vou colocar em um livro, depois a gente vai voltar nessa questão de comparação, mas só para poder ilustrar a diferença de tonalidade do próprio e-ink. Vocês podem perceber, isso aqui é um Lightbook P10 de 10 polegadas, isso aqui é 7.8 polegadas. Daqui a pouco a gente vai comparar propriamente esses PDFs aqui, mas vocês podem perceber quanta tonalidade o Nova Color um pouco mais escuro, o que leva a uma certa crítica por parte de alguns, que seria necessário, por exemplo, utilizar a iluminação de front light em ambientes mais escuros. É uma questão de uso. Se você vai utilizar prioritariamente em ambientes bem iluminados
ou ambientes externos, perfeito. Ambientes externos é muito interessante, vocês podem perceber, vou colocar algumas passagens de vez em quando em relação a isso. Em ambientes externos ele é perfeito, não tem nenhum problema. E quanto à iluminação, agora ele está desligada, mas você pode configurar e aumentar a luminosidade. Vocês vão perceber que fica mais claro e você pode configurar e deixar no mínimo. Com o suporte do Android 10, você tem a questão de multi-gestos e pode configurar, por exemplo, o volume à esquerda, a iluminação à direita, que é o padrão, e, por exemplo, voltar para a página inicial. Isso são os elementos interessantes nesse Boox Nova 3 Color. Talvez uma recomendação e uma questão assim, que causa uma certa dificuldade para os usuários quando adquirem um Boox é a adaptação. Para quem já utiliza Android, a curva de aprendizado vai ser assim, bastante rápida, não tem grandes diferenças. A única questão, talvez preliminar, é que vocês podem ou não habilitar o Nova 3 Color na Google Play para poder baixar os aplicativos. É um procedimento relativamente simples. A Boox explica isso na internet, mas basicamente vocês vão ter que fazer algumas questões de configuração, fazer o login com o seu usuário de Gmail e depois esperar alguns momentos, reiniciar o equipamento e voltar. A Boox pede 6 horas, mas eu fiz isso assim, com 15 minutos de diferença entre o login e o reboot e já funcionou perfeitamente. Fica então essa menção, porque é um dado que às vezes alguns usuários reclamam, não consegui logar. Não é porque não seguiu os procedimentos que a própria empresa. Vocês podem perceber então, esse aqui é o menu de configuração. A tonalidade das cores é bem sutil, bem tranquila, vocês conseguem perceber que é colorido, assim como a parte de equipamentos, né? A parte de aplicativos também. É bem intuitivo no final das contas das cores, nada muito elaborado, porque a combinação de cores são por volta de 4.000 e poucas cores que ficam. É mais ou menos, para quem teve experiência, era como utilizar um Windows 16 bits no início da década de 90. Era mais ou menos, um pouco mais na verdade, porque eram 16 milhões de cores, mas quando você vai comparar com a gama de cores hoje em dia, por exemplo, de um Samsung Galaxy, ou mesmo que é de telas de OLED ou o iPad, é bem diferente. E também é lógico, a gente vai conversar um pouco sobre isso, as funções e a própria utilização de um leitor digital desse tem um outro foco, propriamente dito. Mas essa questão do Google Play é importante mencionar, e a partir disso vocês podem instalar diversos aplicativos. Vocês podem perceber que eu instalei o Evernote, instalei o YouTube, instalei o VLC, o Tidal, o Apple Music, por exemplo, o próprio Chrome funciona perfeitamente, e assim vários e vários outros aplicativos. Até pelo fato de ele ser colorido, a compatibilidade com aplicativos vai ser ainda maior comparando com outros e-ink só preto e branco, que de fato o aplicativo não foi feito para e-ink, então ele acaba não ficando tão agradável no layout. Mas esse é um aspecto que é interessante de menção. Como falei, esse aqui é um leitor digital prioritariamente. Ele vai fazer outras coisas? Sim. Ele vai fazer anotações, desenhos? Sim. Utilizar alguns aplicativos? Sim. Mas essencialmente é um equipamento voltado para leitura de livros eletrônicos. Então, tanto que nesse review eu vou focar muito mais nessa questão dos PDFs e até mesmo a questão das próprias marcações. Não comentei ainda, essa aqui é a caneta que vem com a Boox, uma caneta um pouco melhor do que as anteriores. Vocês podem perceber, tem a pontinha dela, pode trocar essa ponta, ela desgasta com o tempo quando você vai utilizando, isso é bem tranquilo. Ela automaticamente funciona, então vamos supor, você clicou no aplicativo, vai abrir o aplicativo, é bem tranquilo. O menu inicial, vocês podem perceber, é a parte de biblioteca, a loja da própria Boox, que vende alguns livros, a parte de notas, a parte de arquivamento, os aplicativos e as configurações. É possível instalar algum launcher específico de Android? Sim, mas eu acho desnecessário. Você vai gastar memória RAM à toa, a não ser que você faça realmente questão e queira padronizar com o layout que você já utiliza no celular, por exemplo.
Em relação às notas, eu não utilizo tanto notas, mas é uma experiência extremamente simples. Vejam assim, é muito tranquilo. Você vai apagar virando ela, você pode alterar as cores aqui, vocês podem ver as cores que vocês podem utilizar, são das mais diferenciadas, e isso vale para os PDFs, então você pode anotar os PDFs e os EPUBs com isso, com um diferencial. Então, por exemplo, marcou de vermelho, e tem diferença de pressão quando você escreve, então isso para quem vai desenhar faz diferença. Aqui esse aplicativo tem a parte assim de camadas, então você pode fazer camadas em cima de camadas em relação ao desenho. Eu mesmo nunca utilizei, mas não custa mencionar porque é um potencial do equipamento, ok? Isso é bem interessante também. Vamos propriamente aos PDFs, né? O que eu acho mais importante num leitor digital como esse. Eu fiz um exemplo aqui com vocês do livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Coloquei numa página que é específica para vocês verem. É um leitor de 7.8. Não é, obviamente, gigante, mas ele tem um tamanho interessante. Vocês podem perceber que ele vai estar um pouco menor do que o próprio livro. Veja que o livro tem um tamanho normal, não é um livro muito grande. Quando você põe a visualização de página inteira, no Books vai ficar um pouco menor. Vejam assim, essa é uma diferença mínima, mas fica um pouco menor em relação à paginação. Eu diria que é quase imperceptível no caso desse livro em específico. Uma questão muito pouca diferença, talvez de 5%. Mas é possível que você faça a configuração de página para que fique visualização contínua. E aí ele aumenta, reduz as bordas, né? Vai depender do tipo do livro. E aí se vocês compararem agora, ele já está um pouquinho maior do que o próprio livro. Isso é interessante. Assim, não é a mesma experiência, por exemplo, do Books, do Likebook P10. Se a gente coloca a mesma página no Likebook P10, vamos colocar 2 por vez, porque não dá para fazer ao mesmo tempo. Então vejam, o Likebook P10 realmente fica maior do que o livro, porque são 10 polegadas. No lado a lado, vocês vão perceber também a diferença, tanto em tonalidade, como já mencionei, como também em tamanho. No caso de um leitor de 10 polegadas, você tem essa vantagem que você pode trabalhar com a página completa, sem precisar cortar as bordas laterais e utilizar a borda lateral para fazer anotações. Por exemplo, com a caneta do Book, você vai fazer as anotações sem nenhum problema, vamos supor. Então esse assim é um aspecto interessante de um leitor de 10 polegadas, mas um leitor de 7 polegadas já é o suficiente para portabilidade, conforto de leitura. Assim, talvez o ideal. O de 6 polegadas é muito pequeno. Pensem assim, em Kindle Paperwhite são 6 polegadas. O Kindle Oasis são 7 polegadas. A diferença de 0,8 polegadas, no caso aqui, faz uma diferença significativa para o tamanho de página. Tem outros vídeos que eu fiz que mostram essa comparação entre um 7.8 e o próprio Kindle. Mas vamos assim ao PDF. A experiência de leitura é muito interessante. Vejam que, tá aqui, eu vou deixar a cor vermelha. Fica assim, com a sensibilidade de pressão, vocês podem perceber que o traço fica diferente. É claro que ninguém vai rabiscar o PDF dessa forma, mas vamos supor que você queira fazer anotações mais específicas de grifo, de observação. É muito intuitivo. É muito interessante. Tá de vermelho, né? Quando você exportar o PDF também, ele vai com as cores que você colocou. Então isso é bem legal. É claro que você tem outras configurações possíveis, né? Você pode girar o texto para ficar ainda maior. E aí, assim, acaba a diferença praticamente entre o de 10 polegadas e o de 7, se você for pensar nesse aspecto. É lógico que virar o de 10 polegadas fica ainda maior, mas fica gigantesco. O de 7.8 polegadas desse jeito, e a leitura assim, passando contínua, fica muito bom. Também é uma possibilidade de leitura, e o Books nesse ponto é
bastante prático na configuração. Vocês podem colocar de várias posições, colocar o zoom automático, reduzir margens, fazer, por exemplo, o chamado PDF Reflow, que isso vai depender de PDF para PDF, que seria reconfigurar os caracteres da página para poder funcionar com redução de tamanho de letras, por exemplo, como de um EPUB. É uma função interessante. Esse PDF aqui não ficaria tão bom. Um aspecto que é importante eu mencionar do próprio Books é a questão do chamado ghosting. Vocês talvez não estejam percebendo, mas fica um leve sombreamento de palavras. Quando você atualiza, ele desaparece por completo. Para quem vai navegar, isso faz muita diferença. Para quem vai ler um texto, a diferença é mínima. Se eu fizer isso aqui e navegar no texto, fica um pouquinho maior, talvez vocês possam perceber uma certa sombra. Eu vou atualizar de próximo, vocês vão perceber a diferença agora, tá vendo? Aí limpa. É assim, uma diferença muito sutil. É só quem é muito perfeccionista em relação a experiência de utilização que reclama. Mas com isso, a questão do atalho que você pode configurar, que pode ser por botão físico também, você pode configurar com aquela bolinha flutuante do Android, vocês podem configurar isso também. Então esse é um aspecto legal. A navegação de páginas, vejam, assim, o processamento dele é bem tranquilo, navega tranquilamente. Várias configurações de zoom, você pode ir, por exemplo, esse livro propriamente, ele vai ter, e não vai ter anotações, nem tem índice, então você pode navegar no índice, que quando tem anotações, ele vai pegar as anotações. Se tiver alguns bookmarks também, se tiver anotações manuais, ele vai também colocar nesse menu aqui. Como eu rabisquei aqui, ele já mostra que eu fiz uma anotação. E assim, tem outras configurações para quem, por exemplo, quer fazer a leitura só do documento e deixar, por exemplo, um documento em outra língua e vindo com um translator, por exemplo. É possível. Eu não utilizo essa função, mas é possível fazer esse tipo de utilização, por exemplo. É bem legal, mas não é necessário, vamos colocar assim. Enfim, quero mostrar para vocês assim outras funcionalidades do Books também, nada muito especial, vamos colocar em comparação a outros Books. Vejam, vão abrir quaisquer formatos de livros, então assim, por exemplo, eu deixei vai abrir, por exemplo, Déjà Vu. Eu quero abrir, na verdade, livros coloridos para poder mostrar para vocês a diferença de um livro colorido, por exemplo, com um leitor normal. Normalmente, não, esse não vai ser o melhor exemplo, porque esse livro ele é mais escuro. Mas aqui tem um livro, esse, por exemplo, que é um livro colorido de... Não, vejam, fica bem... Esse é um livro grande, esse é um livro em formato A4, o original dele. Então, mesmo quando você passa ele para uma 7.8, fica legível. Não é a coisa mais absurda. Se você configurar, por exemplo, a leitura lateral, que eu vou fazer daqui a pouco isso, vocês vão perceber que é bastante possível acompanhar um livro de tamanho A4 numa paginação desse tipo. Então, vou fazer exatamente isso. Na paginação A4, como que ficaria um livro aqui. Ok, ó. Então, já é possível, que é um livro bastante grande, seria possível realmente operar com ele. Aqui no índice as coisas são menores, então vamos colocar a parte de progresso, vamos colocar uma página mais à frente do livro. Aí tá com formação completa, a gente vem aqui de modo contínuo e a borda pegando. Então vejam, e é possível fazer ainda as anotações, por exemplo, sem nenhum problema. Seria possível escrever, até preencher os exercícios, vamos supor assim, em relação a um livro como esse. O que é interessante a depender do uso.
E, obviamente, tem os dicionários, né? Vai depender, obviamente, da palavra, né? Vamos pegar uma palavra que é mais fácil de... Vai ter o dicionário funcionando, você pode instalar os Stardicks, todos vão funcionar aqui sem nenhum problema, no limite de até 10 dicionários. Então, assim, isso é bem útil para leitura de textos em outros idiomas. É agradável a leitura de um livro de um tamanho tão grande, uma leitura digital assim. Uma experiência dessa, por exemplo, é bem tranquila no iPad Pro de 12.9, que tem praticamente o tamanho de uma página A4. Mas aqui de 7.9, vocês podem perceber que é possível. Assim que você muda também a configuração, no livro ele fica na mesma, então você tem que voltar para a configuração original. Vejam que assim, é bem tranquilo, ele vai abrir pubs, vai abrir Javis também, isso é bem tranquilo, não tem nenhum segredo em relação a isso. É a melhor experiência dentro dos leitores digitais, é com um sistema operacional Android numa tela de ink. Assim, algumas outras questões que são interessantes nesse leitor digital, que é, pelo fato do processamento dele ser bastante razoável, poder utilizar aplicativos. Vamos supor aqui o Audible, que é um aplicativo bem interessante, ou vocês podem colocar MP3 ou colocar também leitores. Então vamos supor isso aqui. Para vocês verem a caixa de som, como é que fica. Jeder Mensch kann so zu dem werden, der eigentlich ist. Man kann das dann Kritik nennen. Oder auch einfach philosophieren. Então, vocês podem regular o volume na lateral, e está sem iluminação, vejam, eu posso aumentar a iluminação dele também aqui na lateral. Isso é bem interessante. Outra coisa que é possível, né, nesse leitor é vídeos. Até o YouTube é possível, vou abrir primeiro o VLC, que é mais tradicional, você pode colocar um vídeo qualquer, e aí eu quero mostrar... In myth. Now, myths are the means by which all societies in all times have conveyed the highest truths. Então vejam, assim, não tem a mesma taxa de atualização do que um iPad ou um notebook. Mas, para, por exemplo, vídeos de aulas, de palestras, está mais do que ideal esse tipo de atualização. E mesmo o YouTube é possível assistir vídeos do YouTube sem grandes dificuldades. Vamos colocar assim, vamos pegar um vídeo do próprio Books, do My Deep Guide, que é o melhor reviewer de devices. Hi everyone, my name is Voya and welcome to My Deep Guide. Well, here we are. Today we're taking a... Então, assim, é perfeitamente possível utilizar. Peço até desculpas pro Voya por ter utilizado o vídeo dele, mas é o que apareceu aqui no YouTube. Recomendo também seguir o canal dele, que é bem profundo em relação aos textos. Mas vejam, é possível assistir então um vídeo com moderação. Não vai ter não vai ser um vídeo que você vai assistir em 60 FPS, mas tudo bem. Eu acho que o fato de não ter a tela iluminada faz diferença para alguns que querem preservar um pouco mais a qualidade da própria visão. Esse é um aspecto que é mencionado. Então, assim, o fato de ser uma front light, não uma backlight igual de um monitor normal, de LCD, LED, OLED, etc., desgasta menos a visão. Esse é um aspecto assim, que é interessante. Tem estudos hoje sobre as questões de concentração ou não nesse tipo de tela, a gente precisa entrar nisso aqui, mas por experiência pessoal, e até aí obviamente totalmente subjetiva, é mais agradável e interessante o uso de telas sem iluminação para longas jornadas de estudo, por exemplo. Então esse é um aspecto. E claro, para leitura em ambientes externos, assim, é praticamente inviável utilizar um leitor colorido de tela normal em ambientes externos, porque você tem que aumentar a luminosidade no máximo, você vai gastar a bateria rapidamente, e aqui não, na bateria, não vamos dizer, no padrão normal, sem iluminação, você vai utilizar em ambientes externos sem nenhum problema.
E tem os aplicativos também, que vocês vão, obviamente, poder utilizar, configurar, etc. Instalar o próprio Kindle, instalar o Kobo e outros aplicativos correlatos que vejam que outros leitores que não utilizam Android, por exemplo, o próprio Kobo não permite isso, a não ser que você faça algumas alterações em relação à fábrica. Mas essa é uma questão. Então, concluindo já o vídeo, para não ficar tão longo, assim, se você quer um leitor digital colorido, ainda hoje, essa é a melhor opção. A próxima geração certamente será melhor e os próprios concorrentes vão correr atrás em aspectos de tecnologia. Mas hoje esse é o melhor leitor em e-ink colorido que tem no mercado. Limitado? Sim. Substitui um iPad, um tablet? Não, porque a função dele não é essa. Ele não está concorrendo diretamente com o iPad, concorrendo diretamente com um outro tablet com Android. Ele tem assim, o seu nicho muito específico de utilização. Se você quer, assim, para outras funções e utilizar aplicativos, é a melhor opção dentre os e-inks. É de longe o melhor processamento dentre os leitores digitais de e-ink é o oferecido atualmente nessa linha 3 da Boox, com esses processadores de octa-core de 3 e 4 GB de RAM. Se você for para anotar também, é uma das melhores, não é a melhor experiência, porque ao que parece, vamos dizer, os notebooks próprios, né, como o Remarkable, o Quaderno da Fujitsu, que são feitos apenas para anotação, eles têm, pelo que parece, uma qualidade de anotação melhor. Mas como, vamos dizer, um equipamento híbrido para leitura, anotação e certo consumo de mídia, hoje é a melhor opção. Mas se for apenas para leituras e simplesmente leitura de textos, talvez o colorido não seja a melhor opção. Porque o próprio Boox Nova 3 vai te dar o mesmo processamento, com a tela um pouquinho mais clara e todas as demais funções. É um pouquinho mais barato também em relação ao colorido. Ou outras linhas como o Likebook, que também é mais barato do que ele, mas não vai ter assim, o mesmo potencial de processamento que o Boox Nova 3 Color possui. Assim, é um leitor fabuloso, muito interessante, só o fato de perceber a chegada dessa tecnologia de forma de massa, porque no passado já existiram outros leitores coloridos, mas com preços fora do mercado, vamos dizer, preços de mercado, mas para um mercado muito seleto, diferentemente desse que já passa a ser acessível a um público mais amplo. Então assim, ficam as recomendações, é um leitor muito interessante. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa que não foi abordada, e obviamente nem tudo foi abordado nesse review, fico à disposição e aí nos comentários a gente pode esclarecer alguma dúvida, beleza? Então, até mais e até o próximo review.